Olá a todos, o meu nome é André Souza e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Disquetes e Claquetes. Hoje eu trago aqui uma equipa de luxo para falarmos sobre vários temas da Award Season. Ela está aí à porta, eu sei, ainda estamos em agosto, mas o povo já só quer Oscar e temos que dar o que o povo pede. Então eu tenho aqui comigo Ronaldo Trancoso Júnior. Olá a todos, obrigado pelo convite de novo, André. E Mateus Panabecker, um regresso aqui ao canal, já não vinha aqui há algum tempo, mas... Exatamente. Hello, people! Feliz de estar aqui de novo com o André e com o Ronaldo, enfim, que são pessoas que eu acompanho aí. Enfim, vamos conversar. Muito bem. Então, antes de mais nada, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam aqui o meu canal, vejam o Cinematic Tips do Ronaldo, o Mateus também tem o seu blog, redes sociais deles, vale a pena acompanhar. Para quem gosta de cinema, acompanhar aqui o Mateus e o Ronaldo é essencial. Então, vamos lá começar aqui, temos muito para falar. E o primeiro é aqui só uma notazita de rodapé. Há por aí umas fontes, que não sei se são muito confiáveis, que dizem que Killers of the Flower Moon, o aguardado novo filme de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Robert De Niro, que seria, pensávamos nós, a grande aposta da Apple para esta temporada do Oscar, diz-se por aí que vai ser adiado. Ronaldo, o que é que tu pensas disto? Pois é, eu acho que, né, de até ter uma confirmação do estúdio, assim, de data, não dá para ninguém afirmar nada. Então, a princípio, eu acho que o mais sensato seria manter nas apostas até que alguém confirme que não vai estar de fato. Mas, pessoalmente, até olhando pelo histórico, né, tipo, acho que mais provável é que não vai ficar pronto, porque a Thelma, né, ela é uma editora e o próprio Martin Scorsese, eles levam um tempo para terminar os seus filmes. Geralmente, a pós-produção dos filmes do Scorsese geralmente levam, nossa, muitos e muitos meses. Ele não é nenhum Clint Eastwood. Mateus. Foi legal, André, tu ter dito que dizem por aí, né? Não vamos trabalhar com fake news. Mas eu acho assim, que é o Scorsese e a Thelma Schoonmaker, enfim, que são que é a editora parceira aí do Scorsese, eu acho que eles são bem criteriosos, assim, né, no trabalho dos filmes deles e tal. Não é como o Clint Eastwood, no sentido de estar sempre lançando aí um filme a cada 2 anos, digamos assim, né? Mas eu li em algum lugar também, agora não lembro onde, que esse filme, na realidade, ele já estava programado para ser para 2023, né? E que, na realidade, teria tido ali uma mudança, uma antecipação em função de um filme da Apple com Will Smith, de, enfim, escravidão e tal, seria grande aposta agora para 2022, o Emancipation, né? E, enfim, toda depois daquela função do Oscar e da polêmica e tal, aí eles, né, guardaram um pouquinho o filme do Will Smith e estariam, né, colocando agora o Scorsese como prioridade. Então tá meio nebuloso isso, assim, né, o que de fato é de 2022, 2023, mas eu acho que faria até sentido colocar para ano que vem o filme do Scorsese. Se a gente for ver os favoritos, entre aspas, né, ao próximo Oscar de direção, a gente tem muita gente boa no sentido de diretor consagrado, assim, né, tem o Spielberg, tem o Sam Mendes, tem o James Cameron de volta, nunca vamos duvidar do James Cameron, né? Tem o Iñárritu, que tem 2 Oscars, tem o Damien Chazelle, então, para mim tá super povoado o Oscar de direção do ano que vem já. Acho que faria bem aí. Vai ganhar. Exatamente. E não acho que o Scorsese entrando nessa disputa aí também, acho que não levaria, né? Acho que vai ter alguma surpresa. Mas eu acho que em termos de estratégia, faria bem o Killers of the Flower Moon ficar para ano que vem. Mas enfim, não vi o filme, né? Então tudo palpite aqui. Isso foi um ponto interessante que tu soltaste, a questão do Emancipation e do Will Smith, porque esta semana o Will Smith lançou um vídeo de desculpas e há por aí algumas pessoas, novamente, diz por aí, estamos a trabalhar à base do rumor, a dizer que isto é o primeiro move da Apple para firmar o filme na Award Season e conseguir fazer alguma manage control do que o Will Smith fez ali. O que é que vocês acham disso, Ronaldo? Bom, eu acho que talvez seja, né, um pouco isso, mas eu acho que é muito mais
talvez a questão de dinheiro mesmo, né? Porque eles investiram uma grana nesse filme, né? O filme não tem como ser gravado, né? Tipo, e vão ter que lançar, e para lançar eles vão ter que conter toda essa controvérsia, porque senão isso vai tirar o foco do filme e o filme vai perder a força, independente de ser para prêmios ou não, né? E vai ser a primeira vez que vai ter um filme estrelado pelo Will Smith depois do que aconteceu. Então a gente não tem noção de como isso afetou a visão do público ou não, né? Vai ser a primeira vez que vai ter esse teste de fogo para ele. Eu acho que... Desculpa, não te vi, André. Ainda sai este ano, Ronaldo? Não sei, né? Tipo, eu vi que pode ficar pelas fofocas, né, que tá rolando, que pode ficar ou para esse ano, né, ou para o começo do ano que vem, né? Tipo, não sei se o filme vai ser tão de prestígio assim, porque se a gente for pegar o diretor, é o diretor de Training Day, que conseguiu indicações e tal, mas o resto da carreira dele é uma carreira bem só popular, assim, né? Eu acho que tem uma grande chance aí, né, se o filme for bom, claro, né, no sentido de também ter a narrativa, né, da redenção do Will Smith, né. Talvez esse ano seja realmente prematuro, a gente sabe que o Will Smith aí vai ficar, se eu não me engano, 10 anos, né, sem poder concorrer ao Oscar, uma coisa assim, né, mas eu acho que o Will Smith, na realidade, ele lidou muito bem, assim, com essa questão de... Logo depois daquele escândalo, né, ele pediu renúncia, né, ao posto dele de membro da academia, o que... Eu sou da área da comunicação, trabalhei com assessoria há muito tempo, então acho que eu, como assessor, falaria justamente isso para o Will Smith: olha, te antecipa e tira o teu próprio cargo, né, de membro da academia antes, que foi o que ele fez, e esperando um pouquinho mais, se o filme for bom... a Apple, a gente sabe, né, tem toda a função agora que ganhou com Coda, então tá num momento legal, tá aí com Scorsese e tudo mais. Se os astros estiverem a favor do Will Smith, eu acho que esse filme pode surgir aí para ele como uma boa redenção. Então eu, como estrategista, deixaria esse filme para realmente um pouquinho mais além e tentaria antecipar aí o filme do Scorsese, mas enfim, palpites, né? Aproveitando o gancho que você falou da impressão de como está sendo vista essa estratégia que ele tá tendo e tal. Eu ouvi essa semana o podcast da IndieWire com a Anne Thompson e acho que é Eric alguma coisa, que é lá da IndieWire, e eles comentaram justamente o contrário. Eles ficaram com a impressão de que essa desculpa não foi uma desculpa convincente, que assim, que foi uma desculpa, tipo, se desculpou, mas não se desculpou, assim, porque querendo ou não, ele falou, tipo, peço desculpa, mas ele não estava se responsabilizando, assim, a forma que ele usou foi tipo, como é que ele falou? Que ele não queria, digamos, se martirizar de certa forma e tal, né, porque tá nessa vibe toda de positividade, não sei o quê, mas para eles lá, pelo menos essas duas pessoas que são, né, de dentro dessa questão de indústria de previsões e tal, eles falaram assim que não me convenceu e tal. Então é uma coisa que ainda está aberta, né? Isso, justamente por isso que eu acho que segura o filme agora, sabe? Eu acho que ainda tá um assunto muito fresco na cabeça de todo mundo, né? Não é o momento pro Will Smith, eu acho, voltar com o filme ainda. Ele tá tendo essas declarações que, como o próprio Ronaldo comentou aqui, a gente ainda não sabe muito bem o quão genuíno é ou não, né? Então deixa o Will Smith um pouquinho mais de lado, assim, e se o filme for bom, acho que pode ajudar ele, né? E você falou de Coda, né? Coda, tipo, eles precisam muito aproveitar a hora que tá quente, né? Para eles se fincarem um pé e falar, não, a gente veio para brigar e continuar brigando, né? Porque não dá para fazer igual fez a A24, que ganhou com o Moonlight, e daí depois, nos anos seguintes, foi meio que se perdendo, assim, foi uma bagunça, assim, em questão de estratégia, né? Tem gente que fala que o Scorsese estaria guardando o filme também para possíveis festivais do ano que vem, né? Não sei, não vejo muita razão nisso. O Scorsese faz... Eu tava pesquisando aqui, a última vez que ele concorreu em Cannes foi em 86, com Depois de Horas, e em Veneza foi em 93, com a Época da Inocência. Então eu acho que também o Scorsese não é o tipo necessariamente de diretor que quer guardar um filme para grandes festivais, assim, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que está muito mais pro lado de o filme tá pronto ou não, e o filme ficar do jeito que o Scorsese de fato quer que fique,
do que de fato alguma coisa, de querer botar o filme para festival, etc. Então acho que não é bem por aí, acho que é realmente uma coisa de o Scorsese ter muito cuidado, ter muito carinho pelos filmes que ele faz e querer entregar a melhor versão possível. Sim, esse rumor, aliás, que falas, não foi dito por qualquer pessoa, foi dito pelo Alberto Barbera, que é o presidente do Festival de Veneza. Ele disse que o filme ainda está muito longe de estar pronto e que provavelmente ficará para canos do próximo ano. Não sei qual é a base que ele E da própria Apple, né? Eles, se não me engano, eles têm o filme do Ridley Scott, com Joaquin Phoenix, que é sobre o Napoleão e tal. E a gente sabe que o Ridley Scott é tipo Clint Eastwood, né? Tipo, eles terminam tipo, super rápido os filmes. Então, tá aí uma opção se eles quisessem tapar buraco, né? Talvez se o filme ficasse pronto rápido. Porque eu não vejo, fora este filme do Scorsese, não vejo qual seria a outra grande prioridade da Apple. Eles têm mais filmes, têm o do Farrelly, não é? É deles. Sim. Mas o fato é que eles têm que ter algum filme, né? Eu acho que não ter alguma coisa depois do Coda realmente ia ficar muito ruim para eles, né? E eu acho que talvez essa confusão de data aí também tá se dando muito mais em função da estratégia, né? Da gente especular o que tá rolando, eu acho que muito em função disso, né? Tem que ter um filme, a Apple tem que ter. Não é possível que depois do Coda eles não consigam, e além do mais, tendo um Scorsese, né? Um nome de peso, assim, também. Porque tem muita gente, enfim, que né, desdenha o Oscar do Coda e tal. Então, imagina, a Apple vir depois e ainda vir com o Scorsese seria uma coisa realmente de peso, né? E mas, imagina vamos ver. A Apple ganhar com o Scorsese, depois a Netflix ter partido com o Scorsese. E a gente tem que lembrar também que, falando em festivais, né? Pode muito bem acontecer, sei lá, eles contarem um filme que está sem distribuidora e que foi super bem em algum desses festivais e irem para cima. Já considerei isso. Coda, aliás. Que foi mais ou menos o que aconteceu com Coda, não foi? Coda foi adquirido, né? A Apple... Não é a Apple que tem o do Chacha? De quem? Não sei. Do Chacha Real Smooth. Acho que é a Apple que tem. Sim, mas sim, eu acho que sim. Não vai muito não vai, assim. nem tem. Eu não gosto. Uma indicaçãozinha de roteiro, talvez, né? Mas acho que para por aí. Não gosto nada desse filme do Chacha Real Smooth. Eu gosto. Eu gosto. Nós falamos sobre isso. Exatamente. Muito bem. Vamos falar sobre BAFTA. Aproveitando aí a deixa do Ridley Scott, lembrar que House of Gucci o ano passado entrou na long list do melhor filme do BAFTA. Então, o BAFTA agora todos os anos está a mudar as suas regras, ainda estão aí a definir as coisas. O que veio para ficar são as long lists estão estabelecidas, só que agora, no caso de melhor filme, deixam de ser 15 filmes e passam a ser apenas 10 filmes. Muito interessante isto, porque dá para ter uma visão de onde é que as coisas estão a ir na indústria, porque 15 filmes dá para entrar coisas tipo House of Gucci, mas 10, a long list é basicamente, se o contingente do BAFTA votasse no Oscar, seriam esses 10. O meu medo, André, é diminuir para 10 e House of Gucci continuar, entendeu? Eu acho que não necessariamente a coisa do número é uma coisa boa, assim, eu acho que tem mudanças muito mais estruturais aí para acontecer. O BAFTA tá visivelmente perdido, né? Eu lembro que eu fiquei muito entusiasmado quando saíram aquelas mudanças de 2020, eu achei a lista incrível quando saiu dos indicados, assim, realmente é uma coisa inédita na história do BAFTA, que, enfim, estava se banalizando com o tempo e tudo mais. Mas daí a gente viu que ter esse sistema de indicação e depois, né, lá quando a gente vai escolher os vencedores, são os mesmos de sempre, são, né, todo mundo vota em tudo e não se diferencia realmente. A Joanna Scanlon foi uma boa surpresa. A Joanna Scanlon. Exato. Mas então eu sinto eles meio perdidos, né? Sim, isso é verdade. E, além de que estas mudanças é meio a tirar o pó para debaixo do tapete, porque não estão a fazer a mudança estrutural na academia, estão a fazer a mudança num comitê. Então, os nomeados até podem ser interessantes, mas nós vimos que assim que eles abriram aquelas 2 vagas, nós tivemos o Leonardo DiCaprio indicado
indicado por Don't Look Up. Uhum. E outras coisas tal. Quando teve aquela mudança no início, eu acho que eles foram bem nos indicados, eu acho que tinha uma coesão ali. Esse ano complicou o negócio, né? Como tu disse, tinha o Leonardo DiCaprio, aí de repente melhor atriz, a gente teve uma grata surpresa, né, na vencedora desse ano, mas estava lá a Lady Gaga, que, enfim, depois nem foi indicada para o Oscar, era a única ali que tinha sido indicada a todos os prêmios, e daí deixaram de fora a Olivia Colman. Eu não entendo como é que um júri olhou aquela performance da Olivia Colman e deixou, vamos deixar a Olivia Colman de fora e vou botar a Lady Gaga. E daí ficou uma esquizofrenia esse ano para mim. Então, enfim, curioso pelo que vai vir ano que vem, mas eu ainda acho que eles estão aí num meio termo de tentar se encontrar. Não sei se vai ser dessa vez ainda não, que eles vão conseguir acertar exatamente onde eles querem. Mas essa questão da Olivia Colman é que o BAFTA todos os anos muda as suas regras e a Olivia Colman é sempre no BAFTA. Ela veio no BAFTA. Exato, entendeu? E acontece o mesmo no BAFTA TV, que segue mais ou menos a mesma coisa. Exato, exatamente. E daí entra a Lady Gaga, são coisas que não fazem sentido, entendeu? E é bizarro, assim, eu acho que... Vai lá, depois Ronaldo. que ela ganhou o Oscar, ela perdeu o encanto, né, deles pra ela. Porque pois ela, né? Que... no BAFTA TV já tinha ganho tanta vez. Ela ficou demasiado famosa para eles. Agora, o que me interessa muito dessas mudanças do BAFTA, eu acho que é principalmente na categoria de interpretação, né? Pelo que eu entendi, daí vocês me corrijam se tiver errado. As 3 mais votadas, né, entram e depois o júri escolhe as outras 3. Eu acho que isso vai ser muito interessante, porque daí realmente a gente vai conseguir ter um meio termo. Talvez fique evidente pra gente quais foram os que o júri escolheu e as mais votadas. Acho que isso vai continuar bastante evidente, mas pelo menos a minha impressão é que vai dar um equilíbrio maior, assim. Não vai ter aquela bizarrice de esse ano nenhuma das indicadas ao Oscar estava indicada ao BAFTA. Acho que talvez possa dar uma mexida nisso. Entraram as 2 mais votadas, Mateus. O ano passado já entravam os 2 mais votados, por isso é que tiveste coisas como Lady Gaga, suponho eu, por isso é que tiveste coisas como DiCaprio. O ano passado já entravam as 2 mais votadas. O que vai fazer aqui é ficar equilibrado, então vais ter 3 nomes bizarros ou que são muito dentro da award season e depois vais ter as escolhas do júri. Vai haver um equilíbrio maior, mas vamos perder aquela personalidade diferente que estávamos a ter, que tivemos com as primeiras indicações do BAFTA. Agora, eu sou um pouco saudosista com tudo, né? Mas o BAFTA um dia chegou a ser a minha premiação favorita, assim. Eu acho que, claro, a gente tem que considerar que a gente está falando de um prêmio, né, britânico. E eu acho que é legal isso, né? Cada país, enfim, ter a sua personalidade, celebrar o seu cinema. Eu acho que não dá para ser isso de todo mundo tentar ser um termômetro do Oscar. Eu acho isso muito ruim e foi isso que aconteceu nos últimos anos, né? Mas eu gostava muito daquele tempo do BAFTA em que ele conseguia fazer realmente escolhas muito diferentes. Sei lá, conseguir ter uma turma indicada por Kill Bill, sabe? Pra mim é uma coisa realmente incrível, quando Colin Firth era premiado por Direito de Amar. A gente não vê mais isso, né? Então eu sinto muito saudade desse BAFTA, assim, que não tente prever tanto o Oscar e que também não tente ser diferentão, assim, mas na realidade não conseguir ser como a gente tá vendo nos últimos anos. Onde está aquele BAFTA que em 2017 ou 2018 indicou o Hugh Grant por Paddington 2? Sim, eles que eu quero. Eles reconheciam muito mais gente da própria indústria, né, britânica antes, né, do que agora. E fazia sentido justamente por ser um prêmio da indústria britânica, né? Então ninguém reclamava porque, ok, pode indicar Maggie Smith por, sei lá, Tea with Mussolini, ou coisa assim, beleza, faz sentido para vocês. O Riz Ifans foi nomeado por Notting Hill. Eu quando descobri isso... Coisas assim, entendeu? Coisas assim que eu... Isso é muito bom, é esse equilíbrio que eu sinto que falta no BAFTA, porque o BAFTA, a Academia Britânica deve ser a única academia que eu conheço que dá mais valor aos filmes dos outros países do que ao seu próprio. Então, o BAFTA é muito internacional nesse sentido, mas é um internacional mais americanizado. Não, e assim, né, gente, até nos próprios vencedores, né, tinha uma época que a gente sabia,
quando é britânico, possivelmente vai ganhar. Teve um ano, particularmente, que eu lembro, que o Colin Firth ganhou por A Single Man e a Carey Mulligan ganhou por Educação. Incrível! Quando a Imelda Staunton ganhou por O Segredo de Vera Drake, sabe? Hoje não tem mais isso. Hoje, realmente, a Olivia Colman nem indicada. Quando ela ganhou por A Favorita, merecidamente, aí eu acho que aí tinha um pouquinho ainda ali de bairrismo, mas de uns anos pra cá, acabou isso e eu fico triste. O Hopkins ter ganho o BAFTA já é um pouco essa cena do britânico, que depois acabou por ganhar. Será? Quando o Anthony Hopkins ganhou, se eu não me engano, o Spirit Awards também, não foi? Não, foi se o Riz Ahmed. Foi o Riz Ahmed, exatamente, correto. Então daí, não sei realmente, eu acho que ali no caso do Anthony Hopkins teve uma virada depois de um certo tempo, assim. Eu acho que o Chadwick Boseman teve esse impulso, depois o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA, o Riz Ahmed ganhou o Spirit Awards, então não sei até que ponto o Anthony Hopkins realmente foi bairrismo, ou se teve essa virada de jogo aí, porque não foi só o BAFTA, né? O Spirit Awards também mudou o caminho e não premiou o Chadwick Boseman. Eu acho que foi uma questão até de timing, né? Da divulgação do filme. Eles seguraram o máximo possível, eu lembro, né? Até eu lembro que foi no primeiro ano da pandemia e até para os críticos, assim, muitos críticos veio reclamando que a gente não tá recebendo screeners, não sei o quê, e assim, seguraram o máximo, e quando, soltaram, foi bem na época de votação, assim, sabe? E é claro, tem o fator de que a atuação dele é aquela coisa inquestionável, assim. Exatamente. Isso é verdade. O Hopkins é o único exemplo, assim, por exemplo, o ano passado, muita gente estava, é o Benedict, não ganhou. O BAFTA foi para o Will Smith. Isso é estranho. É que o caso do Anthony Hopkins, eu acho que tem uma coisa assim, né? Na idade que ele tá, entregar uma interpretação daquela e ele, da magnitude, ele sendo quem ele é, ele não ser reconhecido por isso. O Benedict Cumberbatch, tá maravilhoso, e pra mim era o vencedor moral desse Oscar de melhor ator. Mas daí vem aquela velha história, né? Ele ainda terá outras oportunidades para ganhar. Agora o Anthony Hopkins, nos altos dos seus 80 anos, entregando possivelmente a melhor interpretação da carreira dele, pra mim partia meu coração quando eu vi o Chadwick Boseman ganhando, por mais que eu goste bastante do Chadwick Boseman no filme, enfim, e ter toda a função que ele morreu e tudo mais, mas doía meu coração ver o Anthony Hopkins não ganhar por aquele papel, sabe? Pra mim foi facilmente uma das melhores vitórias, assim, sei lá, das últimas décadas. Sim, isso aí é inegável também. Acho que nós estávamos ali numa fase em que o melhor ator tinha vencedores tão fraquinhos, para a década que passou, cada um é pior que o outro. E chegaram ali... Esse ano não foge a regra, né? Tony Hopkins. Mesmo assim, o Will Smith é capaz de ser melhor que metade da década passada. Não sei. Eu acho que ele não chega a, tipo, né, ser ruim nível Rami Malek, mas é uma coisa tão esquecível assim, sabe? Sim. Foi fabricado. É uma daquelas total. Vitórias totalmente fabricadas que ninguém se vai lembrar no futuro. Há muitas na história da academia, seja nos anos 80, seja hoje em dia, mas é lamentável, eu acho, que seja assim tão fácil de criar uma ilusão de que alguém precisa de ganhar um Oscar. Ninguém precisa de um Oscar. Eu sou muito dessa opinião. Ninguém precisa de um Oscar. E acho que cada performance deve ser julgada separadamente. Quando as pessoas querem empurrar a Glenn Close por cada papel que ela faz, porque ela já tem muitas nomeações, não faz sentido. Deixa a Glenn Close ganhar quando ela merecer. Já mereceu no passado. Bom, mas pelo menos faz um pouco mais sentido do que alguém que, sei lá, teve só 2 indicações, assim, que nem pelo menos a questão de nossa, tem a carreira toda. Se você for ver a carreira do Will Smith, ele tem o quê? Quantas indicações, quantas performances, uau, tipo, não... Eu acho que no caso do Will Smith pesou muito a questão, né, de ele ser esse ator mega popular e todo mundo conhecer, todo mundo gostar, etc. Porque realmente, se a gente for olhar friamente as indicações dele e a carreira dele, não precisava, né? Realmente não precisava. Pesou, acho que o carinho mesmo, mas o que não deixa de ser triste, né? Eu olho assim e penso, o Will Smith é um bom ator, né? A gente já viu outros trabalhos muito bons dele, e não precisava. Realmente eu fico muito triste quando acontece isso. Eu também sinto um pouco isso com a Jessica Chastain, a mesma coisa, assim, um Oscar fabricado por...
enfim, eu acho que está cada vez aumentando mais isso e eu fico pensando que tinha que ter... Eu sempre sou defensor da categoria de melhor interpretação em cinebiografia. Pronto, resolve o problema e vamos criar, sabe? Deixa a cinebiografia de lado, porque, por favor, né? Sei lá, não vi o Blonde, né, ainda com a Ana de Armas e tal, mas de novo na cinebiografia, por não sei, não vi, pode estar maravilhosa, claro, mas esse cansaço de que sempre sai uma cinebiografia e automaticamente é favorito pro Oscar, isso confesso que me cansa um bocado. Sim, e eu acho que isso também é um sentimento muito criado pelas pessoas, pelos pundits. Os pundits americanos são horríveis, com todo o respeito para eles. Mas eles vão ver um filme... O ano passado tínhamos um exemplo, Swan Song. Eles viram Swan Song do Marshall Ali, diziam, Marshall Ali está muito bem, nananã. Nunca ouvi a palavra Oscar. Fucking Ricardo estreou, era Oscar para ali, Oscar para lá. Exatamente. E ficavam falando, mas é tipo uma ficção científica, então não vai acontecer. Daí, tipo foi meio que enfraquece o filme, né? E realmente as pessoas nem vão dar bola, né? Porque acham que não. Porque o pessoal que vota é muito influenciável, né? Já aplicavam o seu próprio bias antes de acontecer. Então, eu acho que a conversa do Oscar deve ser mais natural. Agora saiu uma foto da Helen Mirren daquela presidente de Israel. Eu já vi pessoas a metê-la na consideração porque ela está velha. E nem sei quem é o realizador, nem sei nada. Sei que a Helen Mirren está diferente. E as pessoas metem-na nos artigos. Consideram-na por isso. Quando há outras pessoas que provavelmente podem ter performances mais interessantes, mas que não têm o mesmo destaque, porque não estão a interpretar alguém que existe, ou porque não estão mais gordos, não estão mais magros. Mas a Jessica Chastain, eu tenho que defender, porque eu adoro a performance dela. Tammy Faye é um filme fraquíssimo. É uma vitória que não vai ficar na história de ninguém. É estranho até, eu quando penso que ela ganhou por aquilo. Mas eu acho que é uma performance... Não, eu gosto, mas eu não sei até que ponto a performance dela é boa porque o filme é ruim, sabe? Eu não sei se a gente tivesse realmente um filme bom de verdade, encorpado, né? Tipo assim, com as complexidades que aquela personagem merece. Eu acho que tem essa coisa de, entender, o filme é tão fraquinho que de repente aquela performance acaba, né, sendo o alento ali no filme. Ela tá boa, eu acho ela realmente muito bem naquele filme, mas eu acho que a gente sobe um pouco a nota porque o filme não é bom. Eu tenho pelo menos essa impressão, às vezes, quando eu vejo biografias ruins, mas os atores bons, eu tendo a aumentar mais, assim, o meu apreço pelos atores, porque eu penso, porra, ela segurou aquele filme e conseguiu tirar leite de pedra, sabe? Eu tenho muito essa impressão com ela nesse filme. Faz sentido, não é descabido, não é total descabido. Só para terminar aqui a conversa do BAFTA, que ainda temos mais coisas. O BAFTA, então, eles vão passar a ter uma lista de 16 diretores, são 8 mulheres, 8 homens, eles têm ido nesta da paridade, tem funcionado, na minha opinião, eles têm tido, a lista de diretores tem sido muito inspirada, muito interessante. Sim. Tivemos ano passado Titã, e é a única coisa que eu me recordo, Titã. Também nas atuações tu já confirmaste, então são 3, passam os 3 mais adorados. Nos diretores passa apenas 2. Muito bem, é isto. Vamos passar aqui agora para a questão francesa, falando em Titã. É triste que seja Titã que provoque este debate, mas pronto. Então, a França anunciou que vai mudar o seu processo de seleção. Havia um comitê que já estava há vários anos a decidir as decisões. Entre eles estavam o presidente do... O que é que o Thierry faz? O que é que o Framont faz? Ele não é bem presidente, não sei, mas ele é o nome do Festival de Cannes, né, gente? Sempre quando a gente fala. Curador do festival. Pronto. Ele era uma das pessoas que estava lá. Então, o que acontece aqui é que a França tem o recorde, juntamente com a Itália, tem as mais vitórias na categoria, e na última década as coisas têm corrido mal, só conseguiram 2 indicações. 2? Uma? 2. 2. 2. Les Misérables e Mustang, em 2015. Mustang. Apenas conseguiram
conseguiram 4 presenças na shortlist. Então a França decidiu mudar este processo de seleção. Dizem que o júri não está tão importado no que vai agradar à audiência internacional e cai muito em escolhas arriscadas ou que são mais de festival, de Cannes. Daí vem a questão da promiscuidade entre ter o Homem de Cannes e ter... Aliás, há aí um rumor novamente, de que o Framont vetou L'Avenant ano passado porque disse que Veneza não podia ganhar a Cannes. Aí entra a politicagem, né? Tem mais isso ainda no meio, né? Briga de egos. É verdade. Então, o comitê vai ser selecionado todos os anos, vai conter um diretor, um produtor e um sales agent team, uma pessoa de vendas. E este ano o comitê então é formado por o produtor de coda, Philippe Rousselet, o agente de vendas Engame Panahi, Grégoire Moulin, Didar Damery, o diretor Jacques Audiard, o Michel Gondry, que fez o Eternal Sunshine of a Spotless Mind, vão ser então as pessoas que vão selecionar a escolha da França. Mateus. Assim, eu acho que quanto menos politicagem, melhor, né? O Brasil tá seguindo esse rumo também, né? A gente sabe que tá tendo todo esse movimento de se profissionalizar isso, passou tudo para a Academia Brasileira de Cinema, e que agora tá começando a ver os processos com mais antecedência, com uma comissão aí, que esse ano tem mais de 20 pessoas, se eu não me engano, e que eu faço parte da Academia Brasileira de Cinema, e eu percebi que essa votação foi feita internamente pelos próprios membros, de escolherem quem vai participar disso, então não teve nada de politicagem, assim, sabe? Eu acho que quanto mais espontâneo, melhor. A França vive, de fato, uma crise no Oscar, né? Eu tava vendo aqui, desde 93 a França não ganha um Oscar de melhor filme internacional, foi com Indochina, né? E quando entra a politicagem, acontecem coisas como isso que o André falou agora. Veneza não paga antes da França e não sei o quê, papapá, Veneza antes de Cannes, né? E, por exemplo, eu gosto de Titã, né? Mas não é um filme com cara de Oscar, convenhamos, entendeu? E daí, quando a gente tem o cara do Festival de Cannes escolhendo o filme que foi o vencedor do Festival de Cannes para ser o representante da França no Oscar, não deixa de ter aí, né, evidenciar uma politicagem. É uma coisa que eu acho que às vezes também faltava no Brasil, né, de entender o que de fato é um filme com cara de Oscar. Infelizmente, se a gente quer fazer campanha e quer um país ganhar um Oscar, vai ter que entrar no jogo, né, e eu acho que às vezes não é simplesmente escolher o melhor filme. Então, ter esse olhar mais plural de um agente de vendas, de um diretor, de um produtor, de um roteirista, acho que talvez a gente consegue ver mais o todo, e não só, ganhou o festival tal, e entra a politicagem, e daí, Festival de Veneza, Festival de Cannes, etc. Então, acho que é um bom movimento, assim, da Academia de Cinema, enfim, da França, não sei como é que se chama, mas gostei dessa mudança, acho que tá precisando, e eu acho que, enfim, é um movimento mundial, como eu disse, tá acontecendo no Brasil. Eu não sei como é que é na Espanha, mas, por exemplo, ano passado, esse ano, Mães Paralelas não ter ido como representante, eu achei realmente também uma loucura, dado que o filme ganhou, né? De vez em quando gosta de mandar o Almodóvar passear. Até o famoso... E assim, que é a fórmula melhor do que ser indicado ao Oscar, do que o Almodóvar, né? Imagina, a Espanha tem Almodóvar. Então, não sei lá se é politicagem também, mas eu tô percebendo, assim, pelo menos a gente viu agora na França, no Brasil, e eu acho que é uma tendência isso de né, dar uma mexida aí nessa forma como esses indicados estão escolhidos, e espero que o Brasil consiga tirar uma coisa boa disso, assim como a França. Mas o engraçado da questão do Almodóvar é que quando o Habla com ela não foi selecionado um filme protagonizado pelo Javier Bardem, com o mesmo realizador agora do Bom Patrão. Então, isso é que é inacreditável. Errar é humano, né, gente? Permanecer no erro é que fica difícil. A questão do Brasil eu também sempre achei engraçado, porque uma vez eu vi que havia um realizador de votos que tinha um recorde de ter sido mais selecionado pela Academia, mas vocês nem nunca tinham chegado perto com esse realizador. Era o Caio Dias? Kaká Jags. Teve aquele Circo Místico. Qual é o nome?
O Grande Circo Místico. O Grande Circo Místico. Até eu sei o nome. Nunca vi, mas eu sei que o filme não é muito famoso. Não. E não é bom. Não, e até com os anos, por exemplo, sei lá, que teve, por exemplo, boicote ao Aquarius, né? Por questão de política, em vez de escolher, então, um filme, sei lá, que tivesse sido elogiado, ou, né, tipo, que fizesse sentido para substituir, pegaram um filme aleatório lá, tipo, tinha zero chance, assim. Eu sempre gosto de levar em consideração, né, gente, que quando a gente junta um monte de pessoas para falar sobre cinema, pode sair cada coisa horrorosa, porque a gente nunca sabe o que acontece. Quem participou já de comissão de seleção de júri sabe que, assim, ó, é um horror, tem vontade de atirar coisa nas paredes, dependendo das pessoas que estão nos comitês e tal. Mas tem algumas coisas, como isso que o Ronaldo falou agora, do Pequeno Segredo no Ano do Aquarius, que não, gente, não é possível. Não é possível que aquelas pessoas tenham sentado e que tenha sido uma decisão artística, aquilo como eles quiseram definir, sabe? Então, vamos dar um desconto, porque sim, tem a complexidade humana envolvida, mas tem casos que não dá. Até como isso do Bom Patrão aí, né? Repetir o erro lá dos anos do Fale Com Ela, né? Que é inexplicável, assim. Eu realmente me surpreende esse tipo de situação. Mas eu acho que... O problema é que até a Academia Espanhola depois reforçou a questão do Bom Patrão e deu-lhe os prémios todos no... Já tinha acontecido também no outro filme. O Almodóvar ganhou o melhor argumento original pelo Habla Com Ela nos Oscars e perdeu para o homem do... eu não entendo, assim, porque, assim, o sentido de ter esse comitê para selecionar para o Oscar é justamente selecionar para o Oscar. E para selecionar, você tem que ter um pensamento estratégico, você tem que conhecer, saber como que... Tipo, o histórico de indicados, né? Do que costuma entrar, o que não entra, como que funciona a campanha, como que funciona a questão de distribuição, né, internacional, e que é o que afeta muito, assim. É muito raro filmes entrarem sem uma distribuição pesada e tal. Por exemplo, aquele caso do Lunana, né? Esse ano recente. Foi uma exceção, assim, muito raro um filme surgir do nada, assim, mas foi bem selecionado. Isso aí foi muito bem selecionado. O filme foi posicionado onde tinha que ser posicionado, tinha a história que tinha, era lindíssimo, falava bem. Ele é bem acessível, era, né? muito acessível. Isso aí, ó, de gênio. Quem selecionou o Lunana é um gênio e merece um aumento. Mas essa questão, tipo, por exemplo, Portugal é uma confusão. Não sei se vocês acompanharam aqui há 2 ou 3 anos, quando eles insistiram em mandar o Listen. O Listen era um filme muito falado em inglês. Mas eles disseram, a Academia disse que vão analisar caso a caso. E eu vi o filme e como é que vocês me vão enviar isto? Isto vai ser desclassificado, é só perder tempo. E nós tínhamos o Italy na Varela, nesse ano, que era um filme muito galardoado lá fora. Não sei, eu nunca cheguei a vê-lo, mas sei que as pessoas estavam muito entusiasmadas contra ele. Ganhou prémios de sociedades de críticos, de melhor filme estrangeiro, coisas assim. Então, estava na boca do mundo e eles foram insistir no Listen, só perderam tempo, porque depois foram desclassificados e passaram vergonha. Essa questão passaram vergonha. E isso aí deixa-me tão triste. E agora, eu adoro a Metamorfose dos Pássaros, mas não faz sentido selecionar a Metamorfose dos Pássaros para o contexto. É uma escolha artística e eu até gosto de escolhas arriscadas. Eu discordo que Titanic foi uma má escolha. Titanic era corajoso, estava nas bocas do mundo, era um filme difícil, mas que tinha garra, tinha para marcar a diferença, ainda para mais para sair de onde a França estava neste momento, eles precisavam de algo corajoso. Nunca cheguei a ver o Happening, mas eu acredito que também seria uma ótima escolha. Mas... Viu só, André, se a gente, por exemplo, estivesse num comitê de seleção, eu talvez fosse mais resistente à ideia de mandar o Titanic. Não vi os outros, não lembro quais são os outros que estavam, mas via de regra, eu acho que, por um lado, é corajoso, sim, mas eu acho um filme bem peculiar, assim, para ser abraçado de uma forma mais abrangente por
por um corpo de votantes, assim, sabe? Tem essas complexidades, como a gente tá dizendo, né? Mas tem esses casos que às vezes parece que essas pessoas simplesmente não se importam, né? Tipo assim, é tempo fora, é uma escolha, são escolhas inexplicáveis. Então, eu acho que primeira coisa, tem que ter gente que se importa, né? Sim. Porque às vezes me parece que realmente tem gente que tá nem aí se vai ser indicado ao Oscar. Às vezes só tem que escolher porque tem que escolher, então é complicado. Não é possível que eu saiba mais do Oscar do que o comitê português que foi responsável daquilo. Porque assim que me disseram isso, eu disse, isso não vai acontecer, não é possível, desistam, mas... E andam, o mínimo que cada membro devia fazer era, tipo, ficar de olho em sites de apostas, previsões, para saber o que está sendo comentado e tal. Porque não é difícil, né? Ali a gente já teria uma base, né, de como está o cenário, assim, né? Então fica a dica, consultem a gente aí, todas essas academias que não estão sabendo, estamos aqui, tá? Academia Portuguesa, vejam os sketches e claquetes, porque eu sei mais ou menos onde é que aquilo vai. Às vezes estamos surpresos. O ano passado, vergonha, a academia não vai passar com o André, né, dando palpite quem tem que ir pro Oscar, isso tá garantido. A Euro do Farhadi não ter sido indicado, fora todas as polémicas que vieram depois, mas não ter sido indicado a Euro, eu até hoje ainda estou parvo, não sei como é que isso aconteceu. E acho que é um grande filme do Farhadi. Claro, né, gente? E a gente fica ainda refém de sabe-se lá o que vai passar na cabeça de quem vai assistir os filmes e vai votar no Oscar, né? Então, tipo assim, se a gente já erra antes, a chance de não dar certo duplica. Porque às vezes tem esses devaneios lá na frente que a gente não entende como certas coisas acontecem para chegar até os 5 finalistas, né? Então vamos tentar pelo menos fazer as coisas certas antes no que cabe a gente, ao nosso país, para lá na frente a gente conseguir o Oscar, porque eu acho um absurdo o Brasil passar tanto tempo, por exemplo, sem uma indicação ao Oscar. Realmente eu acho um absurdo. Não é como se a gente não tivesse filmes bons, não é como se a gente não tivesse um cinema prolífero que surpreende. É realmente decisões erradas do ponto de vista estratégico nessa seleção e depois, claro, na posterior campanha, etc. Então, vamos fazer o trabalhinho antes e depois a gente fica à mercê aí do que os votantes do Oscar vão fazer ou não, né? Mas, Matheus, estás a falar que é uma vergonha? Sabes a estatística portuguesa? Somos um país que há mais tempo envia submissões e que nunca nem sequer conseguiu chegar à shortlist. Que vergonha. Nós e as Filipinas temos um recorde passivo. E o Brasil, eu acho, o Ronaldo me corrija, eu acho que o Brasil, a última vez foi com o ano em que meus pais saíram de férias, que foi lá o quê? 2006, 2007, que chegou na shortlist, eu acho. Eu acho que foi o último nosso que chegou lá, né? Então faz muito tempo, daqui a pouco vai fazer 20 anos que a gente não entra nem na shortlist, assim, sabe? Então, complicado o negócio. É isso, as pessoas têm que... Quem está responsável tem que perceber que está a escolher para a academia e não para si. E isso exatamente. Aqui em Portugal tem-se muito aquela sensibilidade europeia, e eles gostam na academia, só que há muita pretensão ainda. Nas escolhas... E não está escolhendo, e não tá escolhendo para si, também não está escolhendo para políticas que as pessoas querem agradar, né? É importante isso também. Além do gosto pessoal, entender que não é uma questão de, tipo assim, Cannes rivalizar com Veneza, por exemplo, assim, sabe? Não é esse o ponto. Isso é muito idiota. Mas só para terminar a questão, isto é muito interessante, este debate das submissões do cinema estrangeiro, mas sobre o Brasil, vocês acham, estavam de que lado na questão do Bacurau, A Vida Invisível? Assim, ó, eu entrando naquela onda de qual filme seria mais palatável, né, tipo, considerando o maior número de pessoas a se agradar com o filme, eu acho A Vida Invisível, apesar de ser uma escolha mais cômoda, eu acho que seria uma escolha mais certeira. Eu acho que meio que se equipara, porque os dois estiveram em Cannes, os dois foram premiados em Cannes, então essa coisa de visibilidade talvez tivesse meio que um empate entre os dois, mas eu acho que foi uma boa escolha. Não sei se necessariamente faria, se o Bacurau teria chegado, não. Tenho minhas dúvidas. Não, eu não consigo cravar com tanta certeza que não foi uma boa escolha A Vida Invisível e que com certeza Bacurau seria indicado. Eu não consigo ver dessa maneira. Shortlist, eu acho que o Bacurau tinha feito. Talvez. Então, no ano seguinte que Bacurau chegou a estrear, de fato, nos Estados Unidos e apareceu em muitos prêmios da crítica, todo mundo falou, olha só, escolheram errado, não sei o quê, né? Mas a gente não tem, você nunca vai saber se realmente entraria ou não, e eu acho que, assim,
considerando os tipos de filme e até distribuidora, assim, eu acho que A Vida Invisível foi a escolha mais certeira, assim, porque ele era mais palatável e tal. Ele tinha uma distribuidora boa, que era... Quem que era? É Neon? É a mesma de Les Miserables. Não lembro. Não foi Neon que ficou com o... Acho que não. Não foi Neon, foi uma outra. No One Parasite. Mas era uma boa, assim, Era boa, uma boa, assim. Tanto que eles colocaram o filme francês, né? Eu acho que o problema do A Vida Invisível foi que eles estavam numa distribuidora que tinha um outro candidato que eles acabaram priorizando na... E assim, né, Ronaldo, no outro ano foi super bem, eu lembro, né? Tava lá né? Existia aquela expectativa de que talvez Bacurau conseguisse alguma indicação fora, né? Depois, no ano seguinte, em outro escopo, nas categorias, sei lá, técnicas de direção, etc. E mesmo assim não teve essa força, né? Por mais que tivesse todo esse apelo internacional, que todo mundo reconhecesse o filme e tal, mesmo assim não chegou. Então, por isso que eu fico em dúvida se realmente o Bacurau, apesar de gostar muito do filme, eu também gosto muito de A Vida Invisível, mas eu acho que eu teria assinado embaixo da escolha da Vida Invisível para representar o Brasil mesmo. Só vocês falam, o Ronaldo está a falar um bocado de ver os sites, não sei o quê, e na altura os sites punham Bacurau. Bacurau, eu A Vida Invisível, confesso que não estava tão dentro do que era A Vida Invisível, e para mim, Bacurau era óbvio, e parece um filme, eu vi Bacurau, não vi A Vida Invisível, e Bacurau acho que agrada muito ao americano, tem ali uma cena mais violenta, e é um filme que Será? O americano é tão vilanizado naquele filme, eu fico em dúvida também do quanto os americanos não se sentiram, entendeu, um pouco incomodados com aquilo também. E eu acho que A Vida Invisível tem uma história mais universal, assim, é um filme mais emotivo. Falaram muito na época, né? Tem Fernanda Montenegro, não acho que teria sido necessariamente um fator, mas eu acho que mais por ser esse filme universal, de ser um filme realmente tocante, ganhou a Mostra um Certain Regard em Cannes, né? Então foi premiado, foi visto, né? Foi reconhecido. Então, eu não acho necessariamente uma questão, assim, eu acho que já tivemos casos muito piores, assim. O próprio Pequeno Segredo no Ano do Aquarius, meu Deus do céu, aquilo é uma aberração, né? Político, e eu sei. Com certeza. Mas a questão agora este ano, com o Deserto Particular e os Sete Prisioneiros. Sete Prisioneiros. Uhum. Eu, por exemplo, em questão de qualidade e valor artístico, para mim, Deserto Particular é infinitamente melhor, assim, me agradou mais, sabe? E é um filme, acho, muito mais bonito. Mas, pensando estrategicamente, ele não tinha distribuidor ainda, tipo, enquanto que o Sete Prisioneiros tinha, que era uma distribuidora grande, Netflix, e o filme já estava sendo citado em quase todas as apostas, assim, de The Variety e vários outros. E tinha Rodrigo Santoro, que já era um nome certo, um pouco conhecido assim lá fora também, para atrair olhares e tal. Então eu acho que foi uma questão de estratégia mesmo, de pensar nesses pontos que poderiam ter afetado, talvez. E o Deserto Particular acabou sendo vítima daquilo, né? Escolha muito tardia, né? Para começar a campanha e para começar a trabalhar lá fora. O próprio Ali Muritiba comentou no Twitter dele que é uma grande, né? É muito engenhoso, né? Essa roda de distribuição, de campanha, etc. E que o tempo foi curto, que não conseguiu se trabalhar. Tá rolando antes mesmo da decisão, né? Por isso que é muito bom a gente ter uma comissão que agora já está pensando como é que vai ser, né, a seleção do filme que vai representar o Brasil. Não dá para também ter um filme muito bom e daí a gente ter, sei lá, 2, 3 meses para fazer campanha. Não dá. E eu não vi os Sete Prisioneiros, mas já tinha um pré-trabalho antes, né, da escolha. Já era um filme falado, já era um filme que tinha ali toda uma potência por trás. Ele é da Netflix, se eu não me engano, né? Aqui, pelo menos no Brasil, é da Netflix, né? E então tinha isso, né? E o Deserto Particular, por melhor que seja, não tinha, e quando foi escolhido teve que correr atrás do tempo para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, esse é o ponto-chave, é isso que a Academia Brasileira, eu acho que está tentando eliminar agora e que está fazendo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Só para dizer que era a Amazon, que tinha o Les Miserables. Isso, a Amazon. Muito bem. Vamos então aqui falar de... Querem Toronto ou Veneza primeiro? Pode ser Veneza, que anunciou antes. Ok. Então, no line-up de Veneza temos o filme El Signore delle Formiche, de Gianni Amelio. Temos The Whale, de Aaron Aronofsky. White Noise, do
Love Life, de Koji Fukada, Athena, de Roman Gavras, Bones and All, de Luca Guadagnino, The Internal Doctor, Doctor Joana Og, Bardo, de Alejandro Inarritu González, Chave da Kelly Divar, de Bahid Alvande, The Banshees of Inisherin, de Martin McDonough, Argentina 1985, de Santiago Mitre, Chiara, de Susana Nikischelli, Mónica, de Andrea Palaoro, Kerznist, de Rafar Panahi, All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, Uncoupled, Frederick Wiseman, The Sun, Florian Zeller, Les Miens, de Roche Dizem e Les Enfants d'Autres, de Rebecca Zlotowski. Fora da competição, temos Don't Worry Darling e Pearl, do Tio West, foi aqui uma surpresa, e Master Gardener, de Paul Schrader. Então, Ronaldo, qual é aqui o filme que estás mais a aguardar? Qual foi a maior surpresa por ver no line-up? Eu tô... Acho que não teve tantas, assim, surpresas, assim, porque, pelo menos em competição, os que acabaram entrando eram os que estavam entre os boatos de que entrariam já há algumas semanas, assim, né? E a gente viu muitos nomes conhecidos, né? Autores, gente de Hollywood, então, coisas que a gente já estava prevendo até em relação a, tipo, questão de premiações, né? A gente sabia que tinha uns nomes que estavam no radar e que talvez entrariam. Gente que já tinha entrado em Veneza antes, né? Tipo do Noah Baumbach. E eu estou bastante empolgado com o Tar, porque faz, né, mais de uma década que a gente não vê um filme do Todd Field, eu sou fã dos filmes dele. E eu estou bem interessado naquele... Deixa eu achar o nome certinho. E o Signore delle Formiche, que é um filme italiano que, para mim, tem a cara, assim, de Oscar, assim, tipo, a gente não sabe ainda, porque tem vários italianos no radar, assim, mas ele tem a cara de Oscar, assim, pela premissa, pelo que eu entendi, é uma história de um cara que é denunciado por ser gay, por fascistas, e ele é denunciado pelo pai do namorado dele, alguma coisa assim, então eu acho que tem bastante potencial ali, pensando em Oscar, assim. E eu estou bastante entusiasmado com Mônica, que é um filme do diretor de Hannah, pelo qual a Charlotte Charlotte Rampling ganhou Veneza há alguns anos, e eu tô com um bom pressentimento em relação a ele. Ele é estrelado pela Tracy Lizette, que é uma atriz trans, e só isso já é algo meio que inédito, né? A gente quase nunca vê isso em festivais, e acho que a partir de agora a gente vai ver cada vez mais. Sim, uma coisa que eu estava a reparar muito aqui a ler no line-up é que tem muito filme de mulher, e isso até é agradável quando a gente olha para Cannes, que ainda falha muito nesse e vem muito do Framboa, que é ali uma velha guarda fodida. Mateus, o que é que achaste aqui do line-up? Eu acho que tem uma coisa que a gente estava até falando antes, assim, sobre a questão de premiações no geral e do BAFTA, de como os festivais também estão muito nessa onda, né, de quase pegar aí os favoritos da temporada, né, dos diretores super cotados e tal. Tá muito internacional, tá muito americano também, né, muito língua inglesa o Festival de Veneza, né, e isso é uma coisa que a gente está percebendo isso há bastante tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que depois lá na hora de ganhar não vai ser nenhum desses que vai ganhar, vai ser aquele assim que ninguém espera, assim como ano passado, por exemplo, a Jane Campion ganhou a direção, mas não acabou ganhando o melhor filme, né, e daí vai surgir aquele filme que ninguém comentou muito, né, e eu acho que vai seguir talvez por esse caminho. Da seleção aqui, eu acho que eu concordo com o Ronaldo, também tenho muita expectativa com o Tar, porque ele, enfim, é do Todd Field, e eu tenho muita curiosidade por esses diretores que demoram tanto para fazer um outro filme, né, especialmente quando eles são bons. Esses dias eu estava lembrando também de um roteirista, na realidade, que é o Patrick Marber, que escreveu o Closer, depois escreveu Nota sobre um Escândalo e sumiu do mapa. Nunca mais fez isso. Gente, como que um homem desse que fez Closer, fez Nota sobre um Escândalo, com textos afiadíssimos, nunca mais fez nada? Aí eu tava até vendo agora aqui no IMDb e eu vi que ele já tem 2 filmes aqui que ele é roteirista. Então, que bom, depois de quase, sei lá, uma década, o cara voltou, né? Então... ou duvidoso? Oi? Mas o que o Patrick Marber tem em produção é interessante... Ou é... não cheguei a ver, eu só vi aqui o nome dos 2 filmes. Um é o The Critic
e o outro é Kill the Light. Não cheguei a entrar aqui nos filmes para ver. Eu já ouvi falar desse filme da Critic, deixa-me pesquisar. É com a Leslie Manville, parece. É, com a Leslie Manville. E é do Alan Tucker. E gosto desses diretores assim que voltam, né? Então, e o Tar me parece ser um filme também que traz uma oportunidade um pouco diferente para Cate Blanchett. Que eu adoro a Cate Blanchett, mas eu acho que nos últimos anos ficou presa no papel da mulher rica, né? Mesmo no Blue Jasmine, que ela interpreta uma mulher falida, mas é uma mulher que mantém a pose de rica, né? E daí agora no Beco do Pesadelo, de novo também, belíssima, né? Femme fatale. Então, esse me parece que a Cate Blanchett tá se desafiando mais. E eu gosto muito disso. E eu tenho certeza que o Todd Field desafiou a Cate Blanchett. Eu gosto muito do Darren Aronofsky, eu acho ele praticamente infalível, então eu tenho muitas expectativas com o The Whale. Eu sei que muita gente detesta o Iñárritu, mas eu gosto. Então eu tenho expectativas com o Bardo, assim, também. Então eu acho que desses grandes nomes que estão aí, eu acho que são os três que eu teria mais curiosidade de assistir. Mas é isso, assim, eu acho que tá tentando também prever um pouco a temporada de premiações, esses festivais, mas confesso que eu daria, assim, um braço para estar lá para ver esses filmes, né? Também eu. O Bardo já tá meio que todo mundo contando que vai ser o novo Roma, né? Já tá essa vibe em torno dele, assim. Eu acho que seria super engraçado, não que eu esteja torcendo contra, mas seria super engraçado se ele fosse, tipo, não bem recebido pela crítica, pra ver só como é que eles iam, pra onde que eles iriam, né? Tipo, porque tá todo mundo focando todas as fichas nele, assim. E não deixa de ser um retorno do Iñárritu também, né? Daí volta para a língua de origem dele. Então tem um diálogo aí com o Todd Field um pouco assim desse comeback, né? De certa maneira. Eu estou ansioso pelo Bardo, pelo elenco. Daniel Rimenez Cacho é alguém que eu quero ver ali, parece que vai ser interessante e pode ser aqui uma nomeação a ator diferente. Eu gosto sempre de ver atores diferentes a ter indicações ou pessoas que nunca ouvi falar. Gosto muito de novatos, gosto muito de atores de outros países a fazer as suas estreias cá fora. Então gosto muito disso. Da Whale eu tenho muitas dúvidas. Por causa de quem leu o texto, outro dia estava a ler uma crítica que ela dizia que o texto era muito gordofóbico. Que a peça era muito gordofóbica. E tu olhas para o título, da Whale. Mas eu li que o título ele referencia a baleia do Moby Dick, porque o personagem fica citando, sabe? Não é por causa do Brendan Fraser. Eu vou acreditar nisso. Vamos ver. Mas já estão a fazer aquilo que eu detesto que façam, que é Brendan Fraser está gordo, Brendan Fraser vai ganhar um Oscar. Pois é. Claro, maquiagem, né? Tem as interpretações de cinebiografia e tem as interpretações de maquiagem também, né? Vale citar. Você tem maquiagem... Mas o Brendan Fraser, pelo que eu vi, pelo menos eu lembro lá quando saíram as primeiras imagens dele, tipo, de bastidores, assim, tipo, de fotos, assim, eu li que, tipo, ele não é só maquiagem, sabe? Eu lembro que ele engordou, só que, claro, teve que ter mais maquiagem porque era muito difícil achar alguém com 300 quilos, assim, pra interpretar. E é muito engraçado, eu li essa semana, assim, uma manchete pra tu ver como as coisas são sensacionalistas, né? Brendan Fraser engordou 200 quilos para The Whale. Gente, ele não engordou 200 quilos. É impossível alguém engordar 200 quilos para um papel. Mas aí, entendeu? É esse tipo de chamada, e às vezes eu falo muito dessa coisa da crítica, né? De como também, às vezes, a crítica e a imprensa esquece o seu próprio papel na construção, né? Dessas ideias do de construir um favorito ao Oscar ou não. Aí começa a criar isso, né? Brendan Fraser engordou, né? Fulano desapareceu no papel. E daí, às vezes, quando tem uma performance maravilhosa que não tem esses atributos, as pessoas nem colocam como favorito ao Oscar, né? Então, acho que também falta um pouquinho de autocrítica, assim, né? Dos grandes portais e dos grandes críticos de dar uma mexida, assim, na forma como se noticiam essas coisas, né? E de como a gente pode passar isso pro público. Mas essa cena de quando, por exemplo, quando o Christian Bale engorda, as pessoas dizem logo, Oscar... É o metabolismo. Isso não tem nada a ver com a performance. As pessoas estão muito focadas no show e no visual e tudo. E por isso depois uma performance como a Olivia Colman, o Jessie Buckley, as pessoas usam termos como não fazem nada, ou não sei o quê, porque não levam.
over the top. Há uma concepção muito complicada sobre o que é atuação e sobre o que é uma boa performance e o que não é uma boa performance. O que é uma performance para o Oscar, o que não é uma performance para o Oscar, que é muito interessante. Eu acho que tem alguns casos, assim, que são bem raros, e a gente não sabe se, por exemplo, The Whale vai se encaixar nele ou não, mas tem alguns casos que são filmes que, tipo, tem uma pegada mais intimista e que giram em torno de alguém que tem toda uma transformação física. Por exemplo, o Monster, da Charlize Theron, que é, tipo, um filme independente e é baseado em pessoa real, tem a transformação física, que foi um chamariz e não sei o quê, mas ainda assim é um filme muito bom, a performance é muito boa, é showy, mas não é over the top. Só que, assim, a gente sabe que são casos bem raros, né? E o do Baumbach, o que é que vocês acham sobre o White Noise? É uma das apostas da Netflix para a temporada. Custou muito mais dinheiro do que eu imaginava que o filme do Baumbach iria custar. Rumor é que vai nos 120 milhões, uma coisa assim disparatada. Não sei se é verdade ou não. O que é que tu achas, Ronaldo? White Noise? Então, eu não sei, né? Porque eu não li o livro, não sei tantos detalhes, assim. O que eu li de boatos, assim, é que é um filme que ele, digamos, pelo que falaram, ele se arrisca mais, digamos, na forma, assim, sabe? A gente sabe que a maioria dos filmes dele são mais básicos, no sentido de, tipo, dramas ou comédias mais sem muitos floreios, digamos assim. E nesse, pelo que eu entendi, vai ter uma pegada mais diferenciada, assim. Então, não sei também nem se o filme é mais dramático ou tem uma veia cômica, assim. Eu coloquei aqui direto no Google e a primeira coisa que aparece assim, ó, White Noise é o próximo filme, enfim, de Noah Baumbach, etc. Um filme de terror de comédia negra. Porque assim, gente, o que é um filme de terror de comédia negra? Então, se juntar isso com o fato de que tá se arriscando, né? Às vezes a gente sabe que premiações têm mais resistência a filmes que se arriscam tanto assim, né? Mas eu tô curioso por causa disso também. Eu acho que o Noah Baumbach, ele vai muito pro estilo, né? Roteiro, atuação, né? Se baseia bastante nisso. E eu gosto quando atores, pelo menos, tentam, né? Ampliar um pouquinho mais, mas vamos ver se vai dar certo, né? Pode ser. Do Marriage Story foi um grande sucesso para a carreira. Ele vem numa... Ele tá com buzz, digamos assim, nele, assim. Tanto que Marriage Story ele tinha até buzz para melhor direção e acabou não acontecendo, né? Obrigado, Chris Choice. Chris Choice nomeou no Baumbach. Mas pode ser que esse filme seja um, sei lá, downsizing da vida, que era do Alexander Payne. Exatamente. Ele se arriscou, fez uma coisa diferenciada lá. Excelente exemplo, Ronaldo. Excelente exemplo. Porque, né, o Alexander Payne também é um pouco isso, né? Roteiro, atuação, uma coisa menor, né? E daí resolveu fazer aquilo e saiu um pouco da caixinha e não deu certo, né? Também estreou em Veneza. Sim. Ou seja, né, não significa que tá em festival necessariamente é uma coisa boa, né? Veneza, há pouco tempo teve o The Laundromat, do Soderbergh, que eu acho horrível. Eu também. E também o filme ganhou o Leão de Ouro nesse ano. Agora também entra uma coisa, né, gente? Tipo assim, o The Laundromat, por exemplo. Como um festival vai negar a inscrição do filme do Steven Soderbergh com a Meryl Streep e o Gary Oldman, sabe? Então a gente tem que pensar muito com essa cabeça também isso de festival, né? Quando a gente também fala que, tá muito americanizado, mas se coloquem no lugar de curadores, assim, vocês iam negar o novo filme do Darren Aronofsky, do Todd Field, do Luca Guadagnino, do Noah Baumbach. É comprar briga também, né, com essas pessoas, assim. Então é complicado. Estão sempre a falar do mérito e da meritocracia, tanto quanto se falava sobre porque é que não havia realizadoras mulheres. Nesse ano, não sei se já era o Barbera, ele disse que os filmes que ele viu de mulheres não estavam ao nível do Festival de Veneza. E fucking Laundromat estava. E aí pesa, porque assim, o festival não é que nem Oscar, né? Que, digamos, pode indicar quem quiser. O festival fica refém daqueles filmes que se inscreveram, né? Então, e nisso tem que fazer esse equilíbrio que grandes festivais às vezes não fazem, né? De trazer pluralidade, diversidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pesa muito isso de manter, entre aspas, a relevância, né? Talvez, às vezes, eles achem que manter a relevância é ter o The Laundromat.
e não ter outros filmes, né? Como é que eu vou negar uma Meryl Streep, né? Para colocar uma atriz desconhecida de uma diretora que eu nunca ouvi falar na vida. Então, essas engrenagens de festivais são muito problemáticas e eu acho que falta discussão em cima disso, dos próprios festivais, sabe? Por exemplo, mantém uma relevância, né? Ou mantém, digamos, não só relevância, mas olhares, né, para eles. Mas a que custo, né? Se eles vão se descaracterizar e perder a essência do que eles eram e que fizeram deles o que eles são, assim. Por exemplo, se você pegar o histórico, eu até tuitei esses dias e teve gente que não gostou, assim, mas é só você ir no IMDb, assim, tipo, ver ano por ano. Na última década, o próprio Matheus falou, na última década, a quantidade de filmes americanos ou com estrelas de Hollywood, assim, algo nesse sentido, tá bem maior do que antes de 10 anos atrás, assim, tipo, até 2009, sei lá, não tinha isso, assim, tipo, era bem menos, era, sei lá, uns 4 filmes por ano, no máximo, assim, que era com um diretor de Hollywood e tal, e hoje a gente não vê isso, e não só isso, mas os próprios vencedores. Se a gente for ver os vencedores dessa última década que a gente tá, a maioria deles chegou no Oscar, tipo, em categorias grandes, e atuação também. Vários vencedores de atuação chegaram a inclusive, ganhar melhor atuação, sendo que antigamente eu digo, tipo, até 2009, não era assim. Não. E eu acho que tá acontecendo, e tá acontecendo esse movimento, né, Ronaldo? E eu acho que não tá tendo uma análise sobre isso. Eu acho que realmente não tá tendo uma discussão, porque festival é lógica diferente do Oscar, não é a mesma coisa. E tem que ser diferente, eu acho. E os estúdios, eles estão se aproveitando disso, porque eles estão vendo que tem os pesos pesados que eles têm lá na artilharia deles, e eles estão vendo que esses festivais estão dando abertura e eles estão usando para ter essa visibilidade. Claro, porque daí começa agora o papo do Brendan Fraser ter engordado 200 quilos e isso já vai ficar rodando até lá, né? Então, e daí a imprensa vai lá e compra e fala sobre os 200 quilos do Brendan Fraser também. Então, quando eu falo que existe esse papel aí dessa falta de análise, eu também acho que existe por parte de quem escreve sobre cinema, de quem analisa tudo isso, não só dos festivais em si, de entender que tá tendo muito esse movimento. Quando eu fui ver agora a lista de Veneza de novo, isso foi o que mais ficou marcante, assim, para mim, de como tá a língua inglesa presente e de como isso se fortaleceu nos últimos anos e de como isso, de certa forma, descaracteriza também os festivais, né? É curioso que eu acho que talvez pela data, né, porque por Veneza ser, digamos, o filme que estreia os grandes festivais do outono, né, lá no Hemisfério Norte, eu acho que eles pegaram um rumo inverso ao de Berlim, porque Berlim é o contrário. Berlim, até os anos 2000, tinha muito filme americano, assim, tanto Exatamente. que, tipo, a Julianne Moore, que é a presidente agora dessa edição, ela venceu por As Horas, que é um filme, né, tipo, chegou ao Oscar, tem aquela coisa toda. Enquanto que na última década, Berlim tá super alternativo e poucas coisas vão longe em matéria de premiações. E daí aquela coisa, né, a imprensa e a crítica não cobre tanto Berlim quanto cobre Veneza, por exemplo. E daí é que eu falo desse papel, assim, de pessoas que escrevem cinema que tem, sim, influência nas coisas que acontecem como a roda gira. Então, falta aí também um pouquinho de autocrítica de quem escreve. Sem dúvida. Há um problema aí, tens toda a razão, porque Berlim não é tão coberto. Outro dia, estavam a perguntar quem tinha sido o júri de Berlim, eu não me estava a lembrar, porque a gente não fala tanto. Era o Shyamalan. Eu não pensava que o M. Night Shyamalan tinha sido júri de Berlim. Mas lá está, porque as pessoas cobrem muito Cannes. Cannes tem o seu prestígio, tem tudo ali à sua volta, mas também começa a tornar-se uma montra para filmes internacionais concorrerem ao Oscar. Temos visto muito isso ultimamente. E Cannes eu acho que tem muito problema, tipo assim, a gente sempre sabe que se determinada pessoa tem um filme para estrear e se é amigo de Cannes, vai estar lá com certeza, sabe? Tem aquelas figurinhas carimbadas. Essa para mim é a marca de Cannes. Enquanto Veneza tem ficado mais de língua inglesa nos últimos anos, Cannes tem ficado muito a panelinha ali de pessoas que estão sempre em Cannes. Filme, né? Champagne, gente. Como é que o Champagne consegue com as coisas bizarras? Que eu não sei, não vi os filmes, mas eu li que aquele último dele, do filme da... Como é que é o nome da bandeira lá? The Last Flag, uma coisa assim, né? E diz que é horrível aquele filme, e aquele filme tava lá. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, senso crítico. Eu vaiado por The Last Face da outra vez. E foi catastrófico.
Isso, The Last Face, é esse que eu tava falando. Então tem essas figurinhas carimbadas que Cannes virou isso também, né? Por mais que ganhe o Titane, que tem ali nos vencedores, às vezes, algum diferencial, mas a seleção a gente olha e tá sempre lá o Xavier Dolan, tá sempre lá aquelas pessoas de sempre, né? Então, os Dardenne, que sempre ganham também alguma coisa, né? Independentemente de ser bom ou não. Então é complicado isso. É mesmo. É muito insular, muito à volta daquelas pessoas. E o Framboesa é uma pessoa que trava qualquer conversa sobre a diversidade, sobre abrir portas. E enquanto o Framboesa estiver em Cannes, não espera outra coisa também. Vamos a Toronto. E em Toronto, então, nós temos Alice Darling, de Mary Nye, temos Black Eyes, de Hubert Davis, temos The Greatest Beer Run Ever, do queridíssimo Peter Farrell, temos Butcher's Crossing, de Gabe Polsky, The Hummingbird, de Francesca Archibugi, and, que já teve em Cannes, do Lee Jong-jae, A Jasmine Blues, de Tyler Perry, Kachi Limbu, de Shumbang Ogi, Moving On, de Paul Waits, Paris Memories, de Alice Inokor, Prisoner's Daughter, de Catherine Hardwicke, Raymond and Ray, de Rodrigo Garcia, Rust, de Amy Redford, Sydney, de Reginald Udlin, The Sun, Florian Zeller, que também está em Veneza, The Swimmers, de Sally Lozani, What's Love Got to Do It, de Shekhar Kapoor, The Woman King, de Gina Prince Beatwood. E depois temos especiais apresentações de Aleluia, All Quiet on the Western Front, The Benchings of Inisherin, também em Veneza, Blueback e The Blue Captain. E mais filmes. Isto também está. Tem muito mais aí. Broker, que vem de Cannes, Brother, Clement Virgo, Bros, de Nicholas Stoller, Catherine Caldwell, de Lina Dunham, Causeway, de Lila Nussbauer, Chevalier, de Stephen Williams, Corsage, de Marie Kutzer, teve em Cannes, Decision to Live, teve em Cannes, Devotion, de G.D. Dillard, Driving, de Madeleine Christian Carrion, El Suplente, Empire of Light, Sam Mendes, The Eternal Daughter, Veneza, The Fablemans, Steven Spielberg, Glass Onion and Knives Out Mystery, Good Night Opie, The Good Nurse, Holy Spider, Joyland, The King's Horseman, The Lost King, A Man of Reason, The Menu, do Mark Milot, On the Come Up, One Fine Morning, Other People's Children, Moon Age Daydream, My Policeman, Nanny, tanta coisa. The Wonder, Sebastian Lelio, The Whale, Darren Aronofsky, Women Talking, Sarah Polley e Triangle of Sadness, de Robin Oswald, que ganhou a Palma d'Or. Toronto é um festival que eu nunca entendi bem o que é Toronto como festival. Mateus, queres elaborar um pouco? Ele é meio que um pupurri, né, assim, de algumas outras coisas, assim, mas para ser sincero, ali nas sessões de gala, nas mostras competitivas, eu acho que ele consegue ter um pouquinho mais de personalidade, assim, do que, por exemplo, Veneza. Eu acho que ele fica muito no meio termo entre Berlim e Veneza, no sentido de ter alguns filmes mais fora da curva, e ter aqueles outros mais esperados, assim, a gente tem, sei lá, a gente tem desde Florian Zeller, de repente tem o Rodrigo Garcia ali no meio, sabe? Tem diretor oriental, tem o Peter Farrelly, mas daí de repente tem nomes que a gente nunca ouviu falar. Então eu me sinto mais instigado com festivais que conseguem fazer esse balanço. Mas concordo contigo, André, que às vezes não dá para entender. Eles têm ali aquelas, né, sessões especiais. Aí, meu Deus do céu, tem tudo que tu pode imaginar ali, desde o filme do Sam Mendes, né, o Empire of Light, até o novo filme do Steven Spielberg, né? Então, enfim, acho interessante, assim, mas meio que um pupurri mesmo, como eu disse, assim, de outros festivais, com uma outra diferença, mas com uma sessão de gala ali, de competição, que eu achei bem equilibrada. A impressão que eu tenho é que, tipo, Toronto pega, assim, tudo que não entrou nos dois festivais e que tá pronto e, tipo, pensando em indies, assim, e, tipo, entra aqui que cabe, assim, sabe? Tipo... E depois tem imensos filmes, tipo, aquele da Glenn Close das drogas, também não teve em Toronto. Das drogas? Com a Mila Kunis, não? Não, esse foi em Sundance.
Não, mas a The Wife estreou em The Toronto Wife chegou um ano antes e um começou ano lá antes. essa carreira. Hum, Tipo, era um filme que tava, tipo, no radar de ninguém, assim. E uhum. daí recebeu boas críticas lá e pegou uma distribuidora boa. E não, vamos deixar pro ano que vem. E aconteceu, né? E tanto que eu gosto de Toronto, de Não ver a lista. aconteceu, Ronaldo. Não, mas quase aconteceu, né? Tipo, ele aconteceu no sentido de ir bem longe, né? Mas eu gosto de ver a lista e já imaginar quais que poderiam, tipo, que não estão no radar em conversação e que poderiam surpreender. Por exemplo, tem um filme com a Judi Dench, do Aleluia. diretor de Not Sobre um Escândalo, que é sobre ela num asilo, uma coisa assim, tipo, pensei, olha, vai que acontece, né? Tipo, se tiver críticas boas. Tem também o novo do Stephen Frears, que ninguém tava falando, que é com a Sally Hawkins, Da Lost que é baseado City. em história real. Então, assim, eu gosto de ver esses filmes que não estão no radar ainda em matéria de premiações e ver se eles têm potencial para surpreender, sabe? Tem ali também, tem o novo filme da Sarah Polley, tem o novo filme do Sebastian Lelio, tem coisas bem interessantes até, assim, se a gente Tem for ver. tem um com a Jane Fonda e a Lily Tomlin. A Tipo, Moving olha. On, do Paul Waits, sim. que já tinha feito o da avó com a Lily Tomlin também. Ah, sim. Ah. E também foi ele que fez que realizou o filme que deu a nomeação ao Bichir. É um Waits, eu não sei qual deles é que é. Não, é o Chris. outro, é o outro. É o Chris, ok. Mas eu quando vi esse da Jane Fonda e a Lily Tomlin, eu, o que é isto? E sempre tem uns filmes que, tipo, são até bem recebidos, mas como não estão, tipo, na conversação, jogam pro primeiro semestre do ano seguinte, assim. Sim. E a questão da Toronto é que ultimamente tem se tornado ali um starter para muitos filmes. O ano passado o Belfast estreou em Tel Aviv, mas quando ele foi a Toronto e ganhou o prémio, aliás, desde Silver Linings, acho eu que todos os filmes que ganham são indicados. E antigamente ganhavam umas coisas estranhas. Acho que houve um ano Learning to Drive acho que ficou em segundo lugar ou terceiro lugar num ano assim, que é um filme com a Patricia Clarkson e o Ben Kingsley. Coisas assim estranhas que hoje em dia não acontecem tanto. Temos visto é um coeficiente canadiano. O ano passado tivemos Beans. Não. Beans foi este ano. Foi retrasado. Foi retrasado. Mas houve um de uma feira qualquer que também... Scar's Row, acho eu. Scar's Row, acho que ganhou. Ficou em terceiro lugar de Toronto. Então, Toronto, ultimamente tem sido esse starter para muitos concorrentes do Oscar. Acertei no ano passado, o Tammy Faye estreou em Toronto. Então, é para começar a conversa mesmo. E o que toda a gente fala, e o grande cabeça de cartaz, é o Spielberg, a fazer a sua estreia em Toronto, a voltar aos festivais. Acho que a última coisa foi New York, talvez, com Bridge of Spies, acho eu. Não sei se ele já esteve em Cannes, provavelmente teve, mas eu não sei. Então, é a surpresa. E aqui, Matheus, estavas a dizer há um bocado que os festivais só podem ir buscar o que é enviado. O Spielberg, o estúdio é que enviou para Toronto ou foi Toronto que foi atrás dele? Tem isso, né? É que, tipo, eu trabalhei muitos anos no Festival de Gramado, né? E um papel do curador não é só sentar e esperar, né, que cheguem os filmes. Ele, supostamente, um curador também tem suas conexões e seu acesso e convida filmes, etc. Mas, via de regra, né, tipo, ou tem que ser através de um convite que é aceito por um filme, ou o filme tem que se inscrever, né? E aí vai muito realmente de estratégia, né? De lançamento, de campanha, etc. Mas não é simplesmente assim, o filme existe, a gente vai passar ele. Não, existe toda uma negociação ali, etc. Então, não sei. Daí realmente não sei o que rolou com esse novo filme do Spielberg, não. Mas tem essa peculiaridade aí, festival de curadoria. E estava muito cobiçado pelos outros festivais. É grande e provavelmente há de ganhar Toronto. Não quero dizer nada, mas People's Choice. Dizer então que eu estava a dizer, Scarborough ficou em segundo lugar o ano passado. Foi Belfast, Scarborough, Power of the Dog. E no ano anterior, Nomadland, One Night in Miami, Beans. E depois tivemos Jojo Rabbit, Marriage Story, Parasite, o único ano em que os 3 filmes que ganharam foram indicados. Green Book e Still Street Good
em Field Street com o Toque não foi indicado. 3 Billboards, I, Tonya, Call Me By Your Name, I, Tonya não foi indicado. La La Land, Lion e Queen of Katawi nunca foi levado a sério. Então, o Learning to Die foi em 2014, em que The Imitation Game ganhou Toronto e São Vincent e Learning to Die. Isso deve ter sido um ano assim mais fraquinho para Toronto. The Imitation Game é muito aleatório. Então, muito bem. O Mateus, qual é o filme que estás mais a ver aqui como um concorrente? Qual é o filme que estás mais entusiasmado para ver? Difícil. Mas como eu sou muito das atrizes sempre, né? Eu tô muito curioso para ver a Olivia Colman com o Sam Mendes no Empire of Light. Eu acho que a gente tem aí uma questão da Olivia Colman que ela tá quase se tornando uma Meryl Streep, né? Tá indicada ou todo ano, ou ano sim, ou ano não, né? E tô muito curioso, assim, para ver, porque para mim a Olivia Colman também é uma atriz infalível. Realmente, eu fico muito impressionado com ela e muito impressionado com a carreira dela pós-Oscar, né? Ela não foi afetada por esse Oscar que ela teve. Um Oscar que, enfim, deve ter sido amaldiçoado por muita gente, né? Porque era o Oscar da Glenn Close e de repente foi para Olivia Colman, né? Mas é impressionante, assim, como ela tem lidado bem com a carreira dela pós-Oscar, e tô curioso, enfim, porque pelo que eu li, o Empire of Light também tem uma coisa que é meio que uma homenagem ao cinema também, né, se passa nos arredores de um cinema, uma coisa assim, né, então tenho curiosidade, além desses que a gente já falou, né, como o Tar, do Todd Field, do The Whale, do Darren Aronofsky e tal, eu ficaria curioso aí com o Empire of Light do Sam Mendes. Mas filmes sobre cinema, eu já estou farto, pá. Mudem o título. Não, mas tem que ser bom, né, tem que ser bom. Cartas de amor ao cinema, já estamos fartos. Uhum. Não, estou a brincar, o Sam Mendes é um bom realizador e pode vir aí algo bom. Principalmente porque traz o Colin Firth de volta e esperemos que o Colin Firth venha com um grande papel, porque ele agora deu tudo na TV, mas temos Colin Firth no nosso ecrã. Aliás, Exatamente. Colin Firth nomeado ao BAFTA por Bridget Jones' Diary. Aquela categoria icónica em que era o Colin Firth, o Eddie Murphy por Shrek 2, Adoro. o Robbie Coltrane por Harry Potter, o Jim Broadbent ganhou por Moulin Rouge e sensacional, gente. Sensacional. Saudades disso. Ronaldo, qual é o filme que estás mais a aguardar? Acho que eu tô bastante ansioso por um filme chamado The Swimmers, que eu nem sabia assim que existia, assim, e ele é um filme de uma diretora chamada Sally El Hosseini, e pela história, assim, parece muito interessante, assim, acho que é uma história real de duas irmãs nadadoras que são refugiadas da Síria e acabam atravessando o mar, assim, tipo, pelo que eu entendi, parece que vai ser uma história inspiradora, assim, sabe, tipo, e bem bonita, assim, e até pensando em premiações, é algo que pode até surpreender se alguns nomes grandes acabarem decepcionando, assim. Pronto. Estávamos a falar há um bocado daquelas pessoas que incompreensivelmente ainda continuam após flops. O que é que a Lena Dunham ainda está a fazer em festivais e com filmes depois do quão mal recebido foi o Sharp Stick, Sharp Pencil, Sharp... Chegaste a ver o filme da Lena Dunham, Mateus? Não vi. E não tem interesse, confesso. Não vou ter interesse, já está aqui ela com mais um filme num festival grande. Quem tem privilégio, tem privilégio. E o filme, um dos filmes que eu estou muito entusiasmado é Chevalier, do Stephen Williams, que realizou um dos melhores episódios de televisão de sempre, que é o episódio de Watchmen, em que eles vão ao passado. E é com o Calvin Harrison Jr., que eu adoro, é um ator que merece muito mais oportunidades do que tem. É alguém que eu gostava de ver acontecer no Oscar. E é uma biografia. Eu sei que o Mateus não gosta de biografias, mas o Calvin Harrison Jr. pode. Eu deixo o Calvin Harrison Jr. Eu acho interessante que estava olhando aqui e que vejo pouca gente comentando que a Virginie Efira, aquela atriz, acho que é francesa, né? Sim. Ela tá em tudo, faz uns 3 anos, em todo festival ela entra com algum filme. Esse ano ela tá com um filme em Cannes, em Veneza, agora em Toronto também. Qual é? E
E é aquele da Alice. Como que é o nome? Alice Maillard, Winocour. Revoar Paris, o nome do filme. E Virginia Efira, a nossa Benedetta. assim, e ela sempre excelente. Eu não sei como que Hollywood não, tipo, descobriu ela, assim, porque ela tem tudo pra bombar, assim. Acho que falta só aquele papel exato, assim, pra ela explodir, assim. Acho que ela era meteorologista em França, uma coisa assim. Apresentadora de televisão belga, uma coisa assim. Ela apresentava a televisão, é isso. Nossa, eu não sabia. Meteorologista, acho que é a Dória Cilia, que era meteorologista. Então, eu não sei como é que ainda não virou ali uma Lea Seydoux que está em todo o lado, também na América. Então aqui, meus amigos, gostei muito de falar com vocês. Espero voltar a encontrar-nos para analisar o rescaldo dos festivais, que agora vai entrar a Roda Viva Louca. Telluride não sei o que é que vai anunciar, mas eles normalmente ficam com as repetições. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos por estarem aí desse lado. Vamos torcer para que não haja tanta biografia e tanta narrativa fabricada. Todo ano a gente torce, nessa fase a gente torce a mesma coisa e quebra a cara. Vamos torcer para a qualidade. Vamos torcer para que havia qualquer coisa do Pharrell fique lá no Vietnã e que não venha para cá. E é isso então. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Mateus Panabecker. Sigam-nos nas redes sociais. Subscrevam o canal. Vai haver vídeos aqui sempre sobre isto. O Emmy. Eu não vou cobrir o Emmy tanto como achei que ia cobrir. Já decidi. Eram muitas séries. Mas irei sempre falar e irei conversar. Quem quiser falar da Emmy também está bem-vindo. Então já sabem. Vejam filmes. Vejam séries. Divirtam.